Oi, turminha. A Projanaína hoje veio aqui dar aula de história para vocês, né? Na realidade, um vídeo, porque a internet está dificultando muito nossa conexão ao vivo. Então, eu vou deixar um vídeo aqui com algumas explicações sobre o nosso tema. O tema da nossa aula é a política na Primeira República. Os nossos objetivos são o objetivo da aula, né? Conhecer as formas de participação política durante a Primeira República, entre 1889 e 1930. Isso é o objetivo que eu pretendo que vocês consigam aprender nessa aula, entenderam? Conhecer alguns elementos característicos da política na Primeira República. Como eram as características, os conceitos que tinha na Primeira República. Será que mudou alguma coisa? Será que ainda continua do mesmo jeito? É isso que eu pretendo que vocês consigam entender, tá bom? Então, aqui tem a definição dos termos república e republicanismo. Vamos entender? Olha lá, república e republicanismo. Pode-se dizer que a república é uma forma de governo que se distingue da forma monárquica. Lembra que eu ensinei vocês o que era monarquia, o que é república? Estão lembrados? O que é monarquia? Quem lembra? É aquele governo que é regido por quem? Estão lembrados? A república a gente tem um presidente, na monarquia a gente tinha os reis, lembram? Muito bem. Então vamos lá. Tal distinção deve-se ao fato que o fundamento do poder nas repúblicas não está associado ao governo unipessoal e à sucessão dinástica, que é aquela sucessão que vem de pai para filho, né? Na monarquia que vinha dos reis, passava para os filhos, né? Para os príncipes, princesas e aí adiante. Tal como nas monarquias, invariavelmente governadas por casas reais, né? De modo geral, a ideia contemporânea da república aproxima-se da democracia. A primeira ideia, quando alguém pensou assim, pá, vamos criar uma república, era essa. Vamos fazer com que o nosso país seja um país democrático, né? Posto que está associada à soberania popular, exercida por meio da participação em eleições regulares, livres, competitivas e extensivas a todos os postos politicamente relevantes. A tais traços devem ser acrescentadas a distinção e a separação entre teologia e política. Na realidade, essa era a intenção, né? De que todas as eleições poderiam ser livres, tinha que ter uma competição e extensiva a todos os politicamente relevantes. Só que aí esses politicamente apareceram aquelas regrinhas básicas, né? Tem que ter dinheiro, estão lembrados? Para poder ser candidato, qualquer um pode ser? Será que um de nós consegue? Consegue ser candidato, mas se elege é complicado, né? Ó, aqui tem um exemplo de como eram as urnas. Estão vendo? Uma fotografia antiga de uma urna de lona. As pessoas escreviam, notavam. Ó aqui como eram os votos, olha só. Ó os votos como eram. Marcava nessa cédulazinha aí. Eu cheguei a ver essa daí, mas eu não cheguei a votar. Quando eu fui votar a primeira vez, já tinha as urnas eletrônicas. Estão vendo aí? Aí a pessoa marcava aqui, colocava o nome do candidato e o número. E colocava dentro daquelas urnas lá, daqueles sacos, que aí eram contados. Tinha perigo de erro, né? Porque o ser humano cansa. Aí contava cédula por cédula, ia colocando um aqui, fulano votou aqui, e ficava aquela bagunça. E hoje, ó, como é que a gente vota? Vai chegar lá, apertar os botãozinhos e vai tudo pronto, volta rapidinho. Eu creio que alguns de vocês já votaram esse ano passado, não sei, mas se não votou já está chegando, né? O ano que vem vocês vão votar. Aí já são as urnas eletrônicas. A partir dessas urnas, né? Que por incrível que pareça, só o Brasil tem a urna eletrônica, que tal? Elas facilitam também na hora da contagem do voto. Elas evitam fraudes, né? E erros, né? Na hora de contar.
Aqui, voltando ao nosso assunto, né? Eu fui explicar sobre as eleições, como é e tal. No livro de vocês, de história, né? Lá no capítulo da Primeira República, vai ter lá sobre a política das oligarquias. Estão lembrados que a gente estudou ano passado? Quem sabe o que é política das oligarquias? Aquela política café com leite que a gente estudou, que é de Minas Gerais e São Paulo, que fizeram um combinado com aqueles militares que enfrentaram Dom Pedro, que expulsaram Dom Pedro do Brasil, estão lembrados? Os cafeicultores, os produtores de café, de leite, que se juntaram aos militares para expulsar Dom Pedro do Brasil, para poder criar a Primeira República, estão lembrados? Então, esse nome era dado para eles, café com leite, porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas de leite, na época, né, do Brasil. E aí eles fizeram um combinado que iam revezando os presidentes. Cada eleição ia ser um presidente de um estado diferente, de um desses estados. Mas o primeiro presidente foi Marechal Deodoro, né? Estão lembrados? E aí depois eles ficaram revezando entre Minas e São Paulo, o presidente. Aí mais pra frente nós vamos ver que teve uma treta aí com eles. E aí tinha essa forma aí, ó, de eleição, o voto de cabresto. Estão lembrados? Eu creio que eu creio não, eu tenho certeza no livro de vocês também tem essa daí, eu tô com ele aqui. Tem uma imagem dessa daí, né? Essa sarge. Vocês conseguem entender e descrever, na realidade, essa cena? Como era o voto de cabresto? Quem sabe? Então, o voto de cabresto era um político que tinha poder, tinha dinheiro, normalmente um fazendeiro, ou um cafeicultor, ou um produtor de leite. Ele comprava votos, segredo. Ele comprava votos, né? Aí era como se a pessoa que vendeu seu voto tivesse preso a ele, amarrado aí, ó, pelo pescoço. Igual tá o animal aí, estão vendo? Então, e ainda era o seguinte, e se ele descobrir, que eu não sei como ele sabia se a pessoa tinha votado ou não para ele, eles contratavam cangaceiros para matar quem tivesse enganado eles. O negócio era brabo. Aqui eu estou explicando sobre o voto de cabresto, né? Um pequeno texto que vai ajudar vocês nas atividades. E aí agora vocês vão escrever um texto de vocês, relacionando o voto de cabresto e a política dos governadores da Primeira República à política dos dias atuais. Como é que vocês vão fazer esse comparativo, né? Aquela época lá que tinha o voto de cabresto. Na política atual, vocês acham que ainda tem esse voto? O que é que vocês acham que acontece que parece com aquela época ou que não parece mais? Que o Brasil não tem mais isso. O que é que vocês acham? Vocês vão escrever um pequeno texto sobre isso, tá? Vão mandar para mim, para poder a gente corrigir na aula, tá bem? Eu dar explicações, vocês vão fazer as apresentações aqui na aula. Combinado? Vamos continuar aqui, mais uma parte. Já ouviram falar sobre compra de votos, fraudes eleitorais e representatividade nas discussões políticas do Brasil e da atualidade? É sobre isso que vocês vão pegar essas questões e vão elaborar o texto de vocês. Tá certo? Por essas questões aqui, vocês vão conseguir elaborar. Vocês vão pensando. Vocês já ouviram falar sobre compra de votos? Aí vocês vão fazer um pequeno texto. Vocês vão fazer um texto relacionado a isso daí. Combinado, gente?